Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre Robert Renan, revelado no Corinthians, vendido ao Zenit e que pode estar de volta ao Brasil em 2024. Quero contar também sobre Messinho, o Estevão William, que já foi relacionado para um jogo do Palmeiras, tem um bastidor super importante sobre ele. Para completar informações sobre o Cruzeiro, é verdade que o Ronaldo Fenômeno decidiu triplicar o bicho? Falo sobre despedidas no Flamengo, dois jogadores super importantes nas conquistas de 2019 estão deixando o clube. Para completar, o São Paulo pensa em contratar um goleiro para o próximo ano. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações. Se curtiu o vídeo também deixe um like. O YouTube reconhece os vídeos legais como os vídeos com muito like e recomenda para mais pessoas. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa quinta-feira que fecham a antepenúltima rodada do Brasileirão com os meus palpites. Para mim, vai dar Grêmio contra o Goiás, vitória do Cruzeiro ou empate contra o Atlético Paranaense e vitória do Red Bull Bragantino contra o Fortaleza. Também acho que Luizito Soares pode deixar seu gol contra o Goiás. Cotação bem interessante para você dar uma olhada na 1xBet. Para participar é simples, clica no link que está no comentário fixo. Não esquece de, depois de fazer o seu cadastro, utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias pela manhã. Cravei para vocês que Abel Ferreira está de saída do Palmeiras, certo? Informação que eu tenho é de que o chefão do Qatar, aquele que está contratando todos os jogadores e treinadores, já admitiu a pessoas próximas que há um acordo do Abel Ferreira com o Al Sadd. Quero contar para vocês que o Vitor Castanheira, que é um dos auxiliares do Abel, passou a seguir o Al Sadd, o time do Qatar. Isso chamou ainda mais atenção e vai corroborando. Sabe aquela história do quebra-cabeça? E as peças vão se encaixando. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Quero falar também que Hever, que se aposenta no fim desse Campeonato Brasileiro, pode ter a chance de jogar no final de semana. O zagueiro do Atlético, um dos maiores ídolos da história do clube, pode se beneficiar de várias situações. Primeiro, Gemerson suspenso. Bruno Fux contundido. O Maurício Lemos reclamou de dores na coxa. Diante desse cenário, não está descartada a chance de o Galo precisar do Hever para o confronto contra o São Paulo Atlético, que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o Botafogo, que anunciou que fase do Botafogo. Nessa quinta-feira, na volta do time de Curitiba ao Rio de Janeiro, a van que levava uniformes, entre outras coisas, foi assaltada por 6 motos. Motoqueiros em 6 motos armados fizeram reféns os responsáveis pela van e levaram todo o material. Botafogo fez um anúncio desse roubo e torce para que o material possa ser recuperado. Quero contar ainda que Wagner Love não fica no Sport. A revelação foi feita pelo próprio empresário dele, Evandro Ferreira, centroavante que ainda não pensa em se aposentar. Caberia no seu time do coração. Para completar o giro de notícias, a torcida do Flamengo esgotou os últimos ingressos que ainda estavam à venda para o confronto desse final de semana contra o Cuiabá. Por falar em estádio cheio, jogo do Vasco contra o Red Bull Bragantino na última rodada, quarta-feira da semana que vem em São Januário, também tem ingressos esgotados. A carga total foi comprada em pouquíssimas horas. E a saideira do giro de notícias, Benzema, principal astro do Al Ittihad, saiu contundido do jogo do time dele pelo Campeonato Saudita nas últimas horas, e isso pode interessar o Fluminense, já que o Al Ittihad, se vencer os 2 jogos que tem pela frente, enfrenta o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes que está por começar. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria contar para vocês se existe alguma chance de o Tricolor contratar goleiro para a próxima temporada. Essa é uma pergunta que vira e mexe aparece de torcedores do São Paulo, que eu percebo é que muita gente confia e gosta do Rafael, mas ainda há alguns são paulinos desconfiados. Pois bem, fui checar, levei essa pergunta para uma pessoa da diretoria do São Paulo e posso assegurar que não existe nenhuma possibilidade de contratação para o gol. O São Paulo se entende absolutamente bem servido com o atleta titular. O Rafael, inclusive, participou de 64 das 69 partidas do São Paulo na atual temporada, 52 gols sofridos.
jogador de 34 anos de idade que passou anos esperando pela chance de jogar como titular, foi assim no Cruzeiro, depois no Atlético Mineiro. Só para lembrar, hoje o São Paulo conta com o Rafael, com o Felipe Alves, Jandrei, Young e Leandro. Se sabe que o Felipe Alves está sendo devolvido ao Fortaleza, o São Paulo até tentou devolvê-lo antes, não conseguiu, ele vai agora no fim do Campeonato Brasileiro. O tricolor passa a ter Rafael como titular, Jandrei como primeiro reserva, Young e Leandro disputando a condição de terceiro goleiro. Bora falar agora sobre o Flamengo. O final de semana será de despedidas e de jogadores super importantes e campeões. Felipe Alves e Rodrigo Caio não ficam para a próxima temporada. Felipe Luiz e Rodrigo Caio não ficam para a próxima temporada. Felipe Luiz, inclusive, vai se aposentar, lateral esquerdo de 38 anos de idade, 8 títulos conquistados com a camisa do rubro-negro, mesmo número de títulos do Rodrigo Caio. Eles chegaram juntos para o ano de 2019, aquela temporada perfeita sob o comando de Jorge Jesus. Se o Felipe Luiz vai se aposentar, o Rodrigo Caio ainda pensa em continuar jogando, embora com limitações físicas. Ele sofre com problemas no joelho, vai ter enorme dificuldade em passar no exame médico de um clube brasileiro, até por isso o clube que o contratá-lo é possível que estabeleça um contrato de produtividade, um contrato de risco, com valor fixo de salário baixo e o restante atrelado ao número de jogos. Rodrigo Caio, que disputou 12 partidas na atual temporada, 643 minutos, um líder nato, enormes bons exemplos dentro do Flamengo, sempre muito elogiado por todos, não fosse pelas contusões e certamente teria seu nome escrito de maneira ainda mais bonita com a camisa rubro-negra. Só para fechar, o Flamengo decidiu imprimir os ingressos para o jogo contra o Cuiabá nesse final de semana, jogo marcado para domingo, todos os ingressos vendidos para o Maraca. Os ingressos têm os rostos, as imagens de Rodrigo Caio e Felipe Luiz, e também serão expostas as 8 taças conquistadas pela dupla do lado de fora do campo antes da partida começar, como parte das homenagens para eles. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Surgiu nos últimos dias a notícia de que Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, decidiu abrir os bolsos ou os cofres e está pagando o bicho triplicado por vitória nessa reta final de temporada. Fui checar a história, não é bem assim. Importante contar como é que o Cruzeiro decidiu fazer os pagamentos de bicho. Bicho é o prêmio por vitória e por conquistas. São 2 bichos que são pagos no Cruzeiro. O primeiro deles por metas. E aí por metas em ciclos pequenos. Então, por exemplo, a cada 4 jogos que o Cruzeiro disputa, há um número X de pontos previstos. Se o Cruzeiro bate essa meta de pontos, os jogadores têm direito a bicho. Há também uma meta por temporada. Então, para o Campeonato Brasileiro, se for campeão, o bicho é tal. Se for vice-campeão, o bicho é tal. Se pegar a vaga na Libertadores, não tem vice-campeão, então é campeão, se estiver na Libertadores de vaga direta, se você for para pré-Libertadores, se conseguir vaga para a Sul-Americana, essas são as premiações garantidas ou que asseguram algum bicho no fim da temporada. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do Cruzeiro e a pessoa assegurou que não tem nada de bicho triplicado, não houve mudança naquilo que havia sido combinado no início da temporada. Cruzeiro, que em caso de vitória contra o Atlético Paranaense, logo mais no Mineirão, praticamente se salva do risco de rebaixamento. Nesse cenário, o Cruzeiro só cairia se perdesse os 2 jogos que ainda faz nessa competição e se Santos, Vasco e Bahia vencessem as 2 partidas finais. Todo mundo precisaria vencer e o Cruzeiro perder. Bora falar agora sobre o Robert Renan, notícia que interessa a muita gente. Zagueiro de só 20 anos de idade, tratado quando vendido do Corinthians para o Zenit como um enorme fenômeno da zaga. De fato ele é muito bom, alto, forte, rápido, excelente na construção das jogadas, tem passe longo, tem passe curto, é bom no jogo aéreo, enfim, parecia completo, ou parece completo, né? O problema é que no Zenit ele acabou não dando certo. Na atual temporada, 8 jogos em 28 partidas. E de acordo com o pessoal do UOL, Robert Renan está na lista de jogadores disponíveis que o Zenit está oferecendo no mercado para a janela de janeiro. Até conversei com uma pessoa que é do staff do Robert Renan. Essa pessoa não confirma a informação sobre essa situação, mas é de se imaginar que depois de um investimento alto, o Robert Renan queira jogar. E se ele não consegue atuar no Zenit, é natural que ele deixe o clube. Importante dizer que algumas restrições do mercado europeu com o futebol russo podem ajudar na volta do Robert Renan ao Brasil. Não é nada público, não é nada explícito, mas os clubes da Europa têm evitado contratações de atletas que jogam no futebol russo, como uma espécie de represália pelo fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia em uma guerra que já está chegando aos 2 anos.
Há, inclusive, quem garanta que na Premier League e na Bundesliga os clubes não podem contratar jogadores que atuam no futebol russo, ainda que não sejam russos. Faz parte dessas questões geopolíticas. Diante desse cenário, o Robert Renan pode até voltar ao futebol brasileiro por empréstimo. Não há negociações no momento, mas a tendência é que essa história se aqueça nos próximos dias ou no máximo semanas. Muito bom jogador, seria excelente opção para qualquer time de futebol no Brasil. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Corinthians ainda tem 11% do valor de uma venda futura. Isso ficou combinado quando da sua transferência casada com a vinda do Yuri Alberto para o Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, informação importante. Estevão, também conhecido como Messinho, sentou-se pela primeira vez no banco de reservas de uma partida do time profissional, foi na vitória por 4-0 contra o América. Ele não foi utilizado. A decisão da comissão técnica do Palmeiras foi de não colocá-lo em campo, apesar de uma série de problemas, entre elas a lesão do Rony. Por falar no Rony, Rony não joga mais nessa temporada, ele saiu por conta de um problema no antebraço direito, passou por exames, vai haver necessidade de cirurgia, só volta a jogar na temporada que vem. Pois bem, voltando ao Estevão ou ao Messinho, jogador de só 16 anos de idade que acaba de voltar do Mundial. O planejamento do Palmeiras era de que o Estevão recebesse seus primeiros minutos no time de cima depois da Copa São Paulo de Juniores durante o Campeonato Paulista de 2024. O que aconteceu? O Estevão, desde que voltou do Mundial, treinou em alguns momentos com o time principal e deixou excelente impressão nos atletas do time de cima, nos titulares. E alguns deles procuraram o Abel Ferreira para dizer: Abel, esse moleque é muito bom de bola, era legal que você desse espaço para ele. O Abel concordou e decidiu levar o Estevão, ainda não foi utilizado, quem sabe na próxima rodada, quando o Palmeiras faz seu penúltimo jogo. Agora são 2 partidas até o fim da temporada, jogo contra o Fluminense dentro de casa e encerra a participação contra o Cruzeiro. Em caso de vitória contra o Flu, o Palmeiras praticamente assegura o título do Campeonato Brasileiro, isso porque ele chegaria aos mesmos 69 pontos máximos que Flamengo, Atlético Mineiro e também o Botafogo podem alcançar. Só que o saldo de gols é muito favorável ao Palmeiras na comparação com os concorrentes. Então, o Messinho tem causado excelente sensação nos seus concorrentes de time, alguns dos líderes, como Gustavo Gomes e companhia. O pessoal está tão entusiasmado que sugeriu ao Abel que o utilizasse, que o levasse para o banco de reservas. Quem sabe ainda nesse ano o Estevão William ou o Messinho pode aparecer no time principal. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!